Vamos a mais uma. Vamos procurar pelo em ovo. Vamos procurar agulha no palheiro. Vamos procurar. A gente, lendo as epístolas de Paulo, as epístolas que foram dedicadas, né, como sendo dele, todas as vezes ele se refere a Jesus Cristo como Filho de Deus. Ou seja, ele não reconhece, pelo menos eu não lembro onde está escrito, que ele reconhece como Cristo sendo o Senhor, o eterno Criador de todas as coisas. Sempre a gente lê ele estando, Cristo estando do lado de Deus, ao lado de Deus. Aí eu quero te mostrar que João, o apóstolo João, reconheceu Cristo como Deus, como Senhor. João reconheceu. Será que é porque João andou com Jesus de Nazaré? Será que é porque João, o apóstolo do amor, andou com Yeshua? E ele ouviu várias vezes Jesus dizendo que ele e o Pai eram um só? Será que ele estava ao lado de Filipe quando Filipe perguntou para que Jesus mostrasse o Pai? E Jesus respondeu: Filipe, há quanto tempo você está andando ao meu lado, está comigo? Não sabe quem é ainda? Eu e o Pai somos um. E claro, nas leituras, né, nos estudos que nós fazemos, principalmente do Apocalipse, fica claro que quem estava sentado no trono julgando a prostituta, julgando as 12 tribos de Israel, era o Eterno, era o Alfa e o Ômega, era o soberano. E o soberano quem era lá? Cristo. Então entende-se que Jesus veio como um véu, e ali dentro daquele véu não era o Filho de Deus, era Deus. O que revestia era filho do homem. A carne era filho de José e Maria. Mas o Espírito era Cristo. Era o Messias. 1 João, vamos ao tema desse nosso vídeo. Por que João sabia que Cristo é Deus e Paulo não sabia? É esse gato na tuba que eu quero passar para você. É esse gato, esse objeto estranho, que eu quero saber por que Paulo não reconhecia Cristo como soberano. Eu não entendo isso. Porque segundo os estudiosos aí, olha, Jesus foi criado por Roma, Jesus foi criado por Constantino, porque Constantino ficou com inveja de Moisés, das leis, e criou... Eu não sei. Eu só sei que Jesus veio falando da lei. Jesus veio falando das profecias. Jesus veio falando que iria acontecer coisas segundo a lei e segundo as profecias. Ele mesmo disse, em Lucas 24, que era necessário que se cumprisse tudo a respeito dele, escrito na lei, nos profetas e nas profecias. Se cumpriu tudo. Aí aparece Paulo, que diz que teve uma revelação no terceiro céu, recebeu a sã doutrina, mas ele, nos escritos dele, pelo menos duas passagens rápidas que eu vou te mostrar, ele não reconhece Cristo como sentado no trono, como o Senhor dos Senhores. Já João, em 1 João capítulo 20, versículo 5, veja que João reconheceu Cristo. Vamos lá, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você consegue entender? Veja, isso aqui passou pela mão dos copistas, né? Passou pela mão de muita gente. Então entende-se aqui que ele estava falando que Jesus, o Messias, porque Cristo é o Messias, Yeshua Mashiach, Yahushua Mashiach,
Era o Filho, só que ao mesmo tempo ele falou que era Deus. Olha aqui, ó. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João, apareceu a palavra Filho, talvez se referindo a Jesus de Nazaré, mas ele era filho do homem. Mas ele reconhecendo que o ressuscitado, o Cristo, era o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Pelo menos eu não consigo interpretar isso como João colocando outro Deus além de Cristo. Não. Entende-se que Filho e Deus eram o mesmo, eram um só. Assim como o Consolador. Pai, o Filho e o Consolador. O mesmo. O Espírito da Verdade, o mesmo. Quando você lê Romanos, capítulo 8, versículo 34, assim está escrito como Paulo falou. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo aqui colocou Cristo como um auxiliar, não como soberano. Colocou ele à direita do soberano, à direita do Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo também coloca Cristo à direita de Deus. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você entende? Paulo, nessas duas passagens, Romanos 8:34 e Colossenses 3:1, ele não coloca Cristo como sendo o soberano, o Deus criador de todas as coisas, o alfa e ômega. Não coloca. Coloca Cristo à direita de Deus. Eu não sei. Talvez Paulo esqueceu de Isaías 45, versículo 5 ao 7, onde está escrito: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Cadê? Quer dizer que só tem um? Quer dizer que veio Jesus de Nazaré, Yahushua, o filho do homem, viveu 33 anos, aí ele estava revestindo o Espírito de Cristo, que para mim é Deus, é o eterno, é o soberano. Aí você vê em João Fala que também sabemos que o Filho de Deus já veio, e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem outro Deus. João não colocou outro Deus, Isaías também não colocou outro Deus. Já nos escritos de Paulo, pelo menos em 2 versículos, aqui em 2 passagens, Paulo coloca Cristo inferior ao Criador. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 21, depois você lê do versículo 1 ao 6, que você vai entender, beleza, tá? Mas quando você lê o versículo 5 e 6 de Apocalipse 21, veja como está escrito. E aquele que estava sentado no trono disse, quantos tronos tinham? Apenas um. Do livro do Apocalipse, dos 22 capítulos, durante o dia do Senhor, durante o juízo de Deus, aparece apenas um trono. Depois tem os 12 tronos dos 12 discípulos e dos 12 tronos dos 12 patriarcas. Por isso que são 24 anciãos e ao centro, diante do trono de Deus. E esse Deus que estava sentado no seu trono, chegando aqui no resultado do juízo, do julgamento que ocorreu entre 66 e a metade do ano 70,
No versículo 5 ele disse assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, o mesmo que estava sentado no trono, no versículo 6 disse: disse-me ainda, João falou, o que estava sentado no trono disse a João em espírito, porque o juízo foi em espírito. Me disse ainda: tudo está feito. Olha aqui. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Quem é que falou com João? O alfa e o ômega. Quem é que fez nova todas as coisas? O alfa e o ômega. Inclusive, quem é que voltou em espírito quando começou o grande dia do Senhor? Hã? Foi quem? Apocalipse 1, versículo 10 e 11. Olha aqui. Assim disse João, na ilha de Patmos, no versículo 10 de Apocalipse 1. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Você entende? João reconheceu que Cristo era o verdadeiro Deus. João não colocou outro além de Cristo. No livro do Apocalipse, o que estava sentado no trono era Cristo. E Cristo era o alfa e o ômega. Aonde nas 13 epístolas de Romanos a Filemão, paulinas, mas o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Aonde nas 14 epístolas, sendo 13 de Paulo e uma de Apolo, está escrito que Paulo reconhece Cristo como o eterno, o Criador. Se você achar, por gentileza, coloque no comentário. Não, aqui Paulo chamou Cristo de Deus, de único. Então, gente, isso são como fala? Oh, meu Deus, contradições muito graves. Teria sido Jesus de Nazaré criado por Roma ou teria sido Paulo criado por Roma? Eu prefiro não acreditar nada disso. Eu prefiro apenas chegar igual nesse entendimento aqui, você entender que Paulo estava fora de argumentação. Paulo estava fora de contexto. Porque João, que andou com Jesus, reconheceu Cristo como Deus. Depois veio o juízo do ano 70, que durou de 66 a metade do ano 70, durante o grande dia do Senhor, durante o julgamento. João também falou que o julgador ali foi o alfa e ômega. É coisa estranha, né? Então eu vou encerrar esse vídeo, essa mensagem, e peço, se foi útil, você curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau.